A paz do Senhor, igreja, e a paz do Senhor possa reinar sobre nós. Que o Senhor possa invadir o nosso coração e nos trazer essa paz que excede todo entendimento nessa manhã. E que nessa manhã a gente possa estar sempre conectado com Deus. Que neste culto a nossa vida toda, todo o nosso ser esteja voltado somente para Ele. Amém? Então, que você possa estar em espírito de oração nessa hora. Se quiser, já pode levantar para nós cantarmos uma oração, que é o Pai Nosso. Amém? Teu reino
Portanto, orem assim: Pai nosso que está no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. E ele continua assim: porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem as pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Mateus 6, do 9 ao 15. Então que nessa hora nós possamos reconhecer nossa fraqueza, reconhecer que nós realmente somos falhos, pecamos como todo mundo, e que nós precisamos do perdão de Deus, e por isso nós também precisamos perdoar os que nos ofendem. E que o Senhor possa derramar sua graça sobre nós. Amém? Confesso a ti, Senhor, fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Confesso ao Senhor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou.
sobre nós, Senhor. Venha derramar, Pai, a Tua graça sobre as nossas vidas. Nós somos tão falhos, Senhor, tão imperfeitos. Ah, Deus, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia quando nós achamos que somos melhores que os outros, Senhor. Tem misericórdia quando a gente não consegue perdoar outra pessoa, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, e nos ensina, Pai, a amar da forma que o Senhor ama. Nos ensina a ser como o Senhor é. Nos ajude, Senhor, a resgatar a imagem e semelhança que o Senhor colocou em nós. A identidade que o Senhor nos deu de ser a Tua imagem, a Tua semelhança. De amar, Senhor. E de estar sempre perdoando as falhas. Vem sobre nós, Senhor. Vem nos encher. Fale com as Tuas palavras nessa hora. Peça para o Senhor te encher. Peça para o Senhor preencher aquilo que está sendo falho na sua vida. Se renda aos pés do Senhor neste momento. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar.
Nós nos rendemos, te rendemos, queremos te conhecer, queremos te conhecer. Esse é o nosso desejo, Senhor. Entregar tudo a Ti. Entregar, Senhor, nossas diferenças, nossas preocupações, para conhecer mais de Ti, para nos encher daquilo que realmente importa, que é o Senhor. Venha, Senhor, nos lavar, nos limpar e nos preencher com o Teu amor, com Tua graça, com o Teu perdão, Senhor. Nós somos fracos, nós somos falhos, mas nós dependemos da Tua graça e do Teu amor sobre nós. Vem sobre nós, Senhor. Que nesse dia, Senhor, nós possamos meditar mais na Tua palavra. Passar o dia pensando em Ti. E menos em nós. Menos em nossos próprios interesses mortais. Mas na vida eterna que o Senhor nos deu. No dia em que nós estaremos com o Senhor e na glória eterna que nos espera. Nos ensina, Senhor, a pensar nas coisas do céu o tempo todo, Senhor. Esse é o nosso desejo, Pai. Esteja sobre o pastor. Venha, Senhor, trazer a Tua palavra ao nosso coração hoje. E que nós possamos guardá-la em nosso coração para não pecar contra Ti. Venha nos encher, Senhor, nos preencher com o Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Continuando em oração, fique do jeito que você está. Vamos levantar um clamor sobre a vida da Fernanda, sobre a vida dos enlutados do nosso país. Pai, nós somos os Teus filhos, ovelhas do Teu pastoreio. O Senhor nos deu uma ordem de ir e proclamar a boa nova. Pai, nos ajuda assim a fazer. Nos ajuda a levar algo que conforte, que traga alívio. Espírito Santo de Deus, como Tua igreja, como corpo, nós clamamos pela vida da Fernanda. Como igreja, como corpo, nós olhamos agora para os enlutados da nossa nação, para aqueles que choram. Olhamos agora para os acamados, os enfermos, pois eu sei que é o Senhor Deus Todo-Poderoso que pode agir. E agindo o Senhor, calam-se todas as coisas e os homens, porque o Senhor é rei sobre a terra, e o seu reino nunca será dissipado, porque Tu és o poder. Nós pedimos ao Senhor, porque é o Senhor quem faz e acontece e escreve a história. Então vem sobre as nossas petições e age, calando uma humanidade. Vem, Espírito Santo de Deus, paira sobre os nossos corações e nos conforta, nos consola, nos capacita e nos trata. Fala aos nossos corações e nos quebranta. Fala aos nossos corações e nos constrange a amar. Vem sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar. Amém. Semana passada falamos como nos alegrar em Deus, sobre como tudo está nele e não há nada que possa
Conversando com um amigo esses dias, na verdade ontem, ele perdeu um irmão. E ele disse assim: tudo está no controle de Deus. Ninguém é capaz de sondar ou perscrutar os seus pensamentos. E isto é verdade. Não há como saber. Também creio que nós estamos passando um dos momentos mais difíceis da história. Talvez esse momento da história seja difícil por causa da velocidade da informação ou da desinformação. A pandemia ainda não chegou de uma forma tão mortal quanto a peste negra, que matou 1/3 da população conhecida. Não chegou aos pés ainda da gripe espanhola. Mas a velocidade da informação nos atemoriza. Oxalá não tivéssemos Facebook, não é? Abrir ele, nós vemos uma foto e uma pessoa brincou comigo assim: eu não sei se eu olho a foto e eu tenho medo, porque eu não sei se é aniversário ou é óbito. E eu peço a Deus que hora que olhe a foto quando eu vou chegando, porque minha vista não alcança muito ainda e eu vejo que é aniversário, eu me alegro. A velocidade da informação ou da desinformação é tão cruel para as nossas vidas hoje, pelo que ela faz conosco, pelo estado que nos deixa. É por isso que eu, talvez, como historiador e como teólogo, eu pense assim: um dos momentos mais difíceis da história humana, aonde perder pessoas está quase se tornando costumeiro. Você consegue perceber isso? O meu medo é que a velocidade disso acontecer se torne tão costumeiro que nós paremos de nos importar. Achar que número é só um número. Mais de 500 milhões de famílias enlutadas. Você consegue entender isso? Enlutadas. Sofrendo. A repreensão, talvez, para nós hoje, é pensar o que nós estamos nos tornando. Se em algum momento do sermão for usada a palavra igreja, não pense numa instituição, porque quando assim eu falar, eu a chamaria de instituição, de organização. Mas quando usar a palavra igreja, usar de uma forma bem íntima o que sou eu e o que é você. Igreja. Um corpo ativo e vivo. Forma uma comunidade. E que essa comunidade, por fim, se tornou uma instituição ou uma organização. Ao ver o momento mais triste da história a qual passamos, eu vejo que a instituição se perdeu. E homens religiosos se tornaram os seus próprios deuses. Porque talvez esse seja a pior forma de ateísmo. Não é não crer em Deus, não é descartá-lo, mas é não querer percebê-lo e não notá-lo e achar que si mesmo é um Deus. Então as instituições estão cheias dos seus deuses, ou nas suas prédicas ou sentados, e o reino de Deus se tornou grandes placas de denominação. Esses são os reinos a quais são definidos. Eu escuto algumas palavras oriundas de bocas daqueles que se denominam crentes ou cristãos ou evangélicos, que nunca deveria proceder de tal boca. Então eu vejo que homens e mulheres religiosos hoje ditam regras que infelizmente não condiz com o que é a palavra do Senhor. Não.
cristianismo pós-moderno está muito aquém de quem é Cristo e o que é o amor. Eu vejo pessoas intolerantes que, de uma forma medieval, carregam o estandarte de Cristo ou a sua cruz e, em nome dela, fazem ou produzem atrocidades no meio da história. Não diferente. Uma guerra santa, promovida em meio a uma Idade Média, onde o grande fim era lucro e terra. Nunca por Cristo. Por isso, talvez, a época mais triste, ou mais complicada da nossa vida. E fiz uma pergunta. Fiz essa pergunta a uma amiga. Deus quer uma nação extremamente evangélica? A resposta é: Deus não está se importando com nações extremamente evangélicas. A resposta, como um insight, talvez como um surto, veio em João 4, quando diz que o meu Pai procura adoradores que adoram em espírito e verdade. Rompendo assim, clara e decididamente, que era a nação de Israel. Senão ele teria dito: não, meu Pai procura uma nação de Israel que adora em espírito e verdade. Deus não está se preocupando com nações. Não. Talvez essa palavra venha ao encontro dos nossos corações de uma forma terrível. Porque ele não está preocupado com nações. Ele está preocupado com o seu reino, a qual eu e você fazemos parte, a qual eu e você devemos proclamar. Isso é nação. Por que isso me faz pensar? Porque eu lembro como a nação de Israel foi criada. Se você achar que a nação de Israel foi criada quando Deus chamou a Abraão, não, esse é o início. Essa é a raiz. A nação é formada no Egito, na saída, nas pragas. Mais precisamente na Páscoa, onde o sangue foi derramado de crianças e de primogênitos. Você lembrar disso. A nação é constituída por obediência e não por religiosidade. Quem saiu do reino do Egito, do Império Egípcio, foi somente os filhos ou os descendentes de Abraão, a Isaac e Jacó? Não, não foi. No meio desse aglomerado de pessoas, existiam várias tribos que creram, passaram a exercer fé em um homem louco, Gago, a qual, de forma conhecida no Egito, era um mágico estranho, que era assim que o era conhecido. Eles creram. E naquele momento eles degolaram um cordeiro, aspergiram seu sangue, fizeram pães asmos, comeram de forma apressada e comeram tudo, nada cozido, tudo assado. O sangue foi pintado nas vergas das portas e o anjo do Senhor, a qual ordenara Deus de passar com a morte sobre o Egito, passou por cima da casa dessas pessoas que creram. Não somente os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Aonde vejo isso? Quando Josué é obrigado a chamar o povo e falar assim: ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês quiserem servir os deuses a quem vocês serviram, além do rio, fiquem à vontade. Eu servirei o Deus que me salvou. Quem é o povo de Deus? Que denominação pode se acusar disso? Fato? Nenhuma. Quem é o povo de Deus? Qual igreja pode? Agora nós podemos falar disso. Talvez a história nos venha trazer mais tristeza, e eu acho que sim. Mas aonde está a nossa alegria?
para falar um pouco sobre o que a história nos faz esperar, o que ela traz para nós. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, ou acessar a sua Bíblia, ou apenas me escutar, no livro de Abacuque, capítulo 3, verso 13, Abacuque 3, verso 13 em diante. O texto diz assim: Tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso, e lhe descobre de todo fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, quais, como tempestade, avançam para me destruir. Alegram-se como se estivessem para devorar o pobre as outras. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi, o meu íntimo se comoveu à sua voz. Tremeram os meus lábios. Entrou a podridão dos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. E ao mestre dos cantos, cante assim com cordas. Amém. Abaixe sua cabeça, eu quero orar contigo. Pai, não diferente, esse povo estava a passar momentos de tristeza, dificuldades e angústias. Era possível ver a morte e sentir o seu cheiro nesses dias, não diferente de hoje. Nos faz entender e aprender com a Tua palavra, porque precisamos crescer no Senhor. Vem sobre os nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. O texto a qual se refere a Abacuque é um texto de exílio. Eu acho interessante essas ideias de texto de exílio, porque Deus faria assim com o seu povo. Que Deus amoroso é esse que leva o seu povo a sofrer? Essa é a questão. Esse é o Deus amoroso, que faz o seu povo sofrer para que os seus olhos se voltem a Ele e não fiquem em si mesmos. Não diferente do povo de Israel, temos o mesmo problema. Achamos que nós podemos algo. Achamos que temos o controle e o poder sobre as nossas mãos. Achamos que, de alguma forma, podemos tentar escrever entre as entrelinhas da história que Deus escreveu. Achamos que estamos no domínio das nossas vidas. Fato, não estamos. Se da mesma forma que Deus soprou nas narinas de Adão e ele teve fôlego de vida, da mesma forma, Deus assim o tira, como lhe apraz. Mas aí está uma diferença. A pergunta, talvez, que eu e você temos que responder ao nosso coração: por que levar a boa nova? E eu queria que talvez passemos a entender isto. O texto diz para pregar a boa nova a toda e qualquer criatura. É isso. Crendo, batiza. É essa a questão. Hoje, infelizmente, a ideia de batismo se confunde com membresia de igreja, ou seja, você pode ser membro se batizado é.
nós misturamos aquilo que é eterno com aquilo que é temporal e colocamos algo, ou um paradigma, ou um empecilho aos salvos. Para que eu e você passemos a entender o porquê pregar a boa nova a toda criatura, é porque essa boa nova fala de salvação. Não fala de salvação de uma nação, não fala de salvação de um povo, mas fala de uma salvação individual, porque Deus é esse Deus de salvação a qual está escrito em Abacuque. É o Deus que entrega o seu Filho por um povo, o povo a qual Ele chamou. Não é isso que diz o texto? Poucos escolhidos. Mas nós ainda queremos uma nação completamente cristã. O fato é que nunca teremos. Fato. Por mais que queiramos. Talvez tenhamos uma nação religiosa, mas não cristã. O cristianismo é muito diferente de religião, de dogmas e de tradições. O cristianismo é viver a Cristo. É pisar as suas pisaduras. É sofrer por amor e viver como Ele pediu para que vivêssemos. Muito diferente de religião ou de religiosidade. Ele nos salvou por meio do seu Filho e ponto. Romanos diz assim, mas também por nós, a quem será tomado em conta? Os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Essa é a salvação que temos, e ponto. Não precisamos de mais nada. Não precisamos. Eu queria que você entendesse isso. O resto, a qual queremos, talvez seja puramente o nosso desejo. O que eu e você temos que entender é que o grande soberano, o Deus Criador, é o juiz de todas as questões. É o juiz de toda a terra. E sobre ele, e com ele, e por ele, e somente ele. O texto de Jó diz assim, do capítulo 37. Fora de nosso alcance está o Todo-Poderoso, exaltado em poder, mas em sua justiça e retidão não oprime a ninguém. Eu gosto dessa ideia de não oprime a ninguém, porque vem de encontro com o que eu vejo hoje na história. Homens e mulheres que deviam pronunciar e propagar a boa nova, oprimem. No decorrer da minha vida, cuidando de jovens, de adolescentes, de pré-adolescentes, eu sempre me deparei com isso. Pessoas, ou jovens e adolescentes, com medo de Deus. Medo, temor, pavor, por causa dos seus pecados. Como fazer alguém entender que os nossos pecados foram pagos naquela cruz e o que eu sinto hoje é o peso da culpa? E eu preciso me arrepender dos meus pecados, outrora já pagos, mas eu preciso me arrepender para que a culpa saia dos meus ombros e eu passe a viver livre, porque diz assim o texto: conhecereis a verdade vos libertará, e se o Filho vos libertar, você será realmente livre. Esse Deus maravilhoso envia o seu Filho como reto e justo juiz, não para que oprimisse, mas para que amasse, não para que condenasse, mas para que salvasse. Eu vou ler um texto extremamente conhecido por você e por mim. Talvez a parte a qual nós negligenciamos venha falar aos nossos corações. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse, mas para que o salvasse.
Quem crê nele, não há condenação. Mas aquele que não crê, tomou sobre si uma condenação, posta por si mesmo. João 3, 16 a 19. Ele não oprime, ele salva. Quem se condena é o próprio homem. Eu e você deveríamos entender que essa fortaleza chamada Deus sobre as nossas vidas não é única e exclusivamente nossa, mas de todo aquele que crê, não de todo aquele que frequenta uma igreja, mas de todo aquele que crê, de todo aquele que exerce fé e vive por ela e com ela. Eu e você deveríamos entender que tudo o que nós precisamos está nessa fortaleza. Ele é tanto a nossa alegria quanto a nossa salvação. Eu fico me perguntando, o que mais poderíamos querer? Você consegue entender a complexidade ou o alcance dessa fortaleza? Essa fortaleza é tanto a nossa alegria, ou seja, deveríamos nos alegrar, porque Ele nos fortalece, Ele nos cuida, Ele nos protege e nos torna alegres. Ele não nos torna felizes. Não. Ele nos dá uma alegria contínua, porque essa alegria contínua está firmado no próprio Filho, que nos salvou. Mas nos salvou do quê? Vamos lá. Não gostaríamos que Ele estivesse salvo inúmeras coisas no meio da nossa vida? Como eu gostaria que Cristo tivesse me salvado no meio da minha adolescência e juventude conturbada. Mas a salvação que eu quero, quando eu digo isso, é que eu não tivesse passado pelo que eu passei. Que Ele tivesse me guardado num armário, né? Ou dentro de um pote de vidro, a qual as pessoas me vissem, mas não pudessem me tocar e nada pudesse me influenciar. E me transportasse da minha infância ao pastorado. E minha vida fosse completamente libada e de nada eu me envergonhasse. Era disso que eu queria que Ele me salvasse. Ontem à noite, quando assim eu pensava, algo recobra minha mente. E eu percebo que Ele me salvou mesmo. E que sou nova criatura. E que as coisas velhas ficaram para trás. E que a vida pregressa é testemunho e não martírio. E que não se importa de o que fui. Se um adolescente desmemoriado, problemático, mas o que importa é que um dia alguém teve a ousadia, amor, compreensão, desprendimento em falar da boa nova para mim. Isso me alcançou. O que importa é quem sou, não quem fui. Talvez essa seja a melhor resposta que eu e você temos que fazer quando pensamos em Deus ser a nossa fortaleza. Sou realmente salvo? E salvo do quê? Talvez a melhor palavra é: sou salvo de mim mesmo. Salvo das minhas paixões, dos meus desejos insanos. Sou salvo dos meus pecados. Salvo. Por quê? Porque Ele me salvou. Porque se dependesse de mim, meus irmãos, estaria num buraco tão escuro, tão sombrio, a qual não pudesse enxergar tipo de luz nenhuma. Talvez melhor eu só estivesse morto. Talvez melhor, somente a morte. Ele é a esperança, então, da igreja, não de instituições, não de organizações. E Ele é a esperança naquilo que o presbítero Lucas disse há 2 semanas atrás, não de esperar qualquer coisa,
mas de esperançar, de viver algo, de fazer aquilo agir, de queimar o coração, porque é isso que o Pai procura, adoração. Porque a grande questão que eu e você temos que parar é que a adoração não é um culto dominical restrito, mas a adoração equivale à vida. Eu vivo a adoração porque eu vivo por Ele, para Ele, com Ele. E quando eu vivo assim, falar da boa nova, é impossível não fazer. Porque é impossível ser adorador em vida e não impactar pessoas. É impossível ser diferente e não ser notado. É impossível. É impossível ter um grande tesouro chamado salvação entre o meu coração e não fazer isso reluzir às pessoas. É impossível não ter alegria quando Ele é a minha fortaleza, a minha salvação. Aí eu passo a entender Filipenses 4, quando Paulo diz assim aos irmãos que passam por tribulação, morte, perseguição: alegrem-se. Mas não alegrem-se porque as pessoas morrem, mas alegrem-se no Senhor. Porque Ele é o início, Ele é o meio e Ele é o fim. E assim deveríamos viver. A igreja tem que se movimentar. A igreja vive e fala do reino. Denominações falam de si mesmas. Denominações procuram as suas religiosidades. Denominações falam das suas autarquias. Reino não tem autarquia. O reino tem Deus. Ponto. De resto, só o resto. Que é mais importante. Mesmo que nos falte tudo, como diz o texto. Mesmo que os elementos mais sagrados, e é isso que Abacuque coloca no texto. Os grandes elementos sagrados de uma nação faltem. Mesmo que todas as coisas materiais sumam, Deus ainda continua sendo o fragmento a qual nos deixa vivo, a qual nos sopra fôlego de vida. É Ele quem faz por nós, é Ele quem dirige a história, é Ele quem é a nossa alegria. Para encerrar, eu quero ler um texto com você. Romanos 8, 31, 39 diz assim: que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como nós, não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Deus é quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para um matadouro. Mas em todas as coisas, somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em nosso Jesus Cristo, Senhor e Salvador. É Ele quem faz por nós. Em nome de Jesus. Amém. Abaixe sua cabeça.
Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor tem nos dado vida e vida em abundância. Eu quero te agradecer porque somos igreja, ovelhas do seu pastoreio. Eu quero te agradecer porque o Senhor nos repreende, o Senhor nos exorta e nos faz pensar quem somos. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor nos incita a te viver, a buscar ao Senhor, a falar de um reino, e melhor, viver um reino, a qual precisamos anunciar, viver, tratar. Pai, se a sua justiça não oprime, nos faz ver e viver essa justiça. Se o Senhor se enviou o seu Filho para que não condenasse, mas para que salvasse, nos faz proclamar essa boa nova para as pessoas que precisam. Senhor, nos faz ser diferentes, a ponto de sermos notados. Eu quero te agradecer, porque a nossa vitória não está em nós mesmos, mas a nossa vitória está no seu Filho. Eu quero te agradecer, porque o Senhor decidiu, em amor, nos salvar, mesmo estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Vem sobre as nossas vidas, nos quebranta, nos trata e nos usa, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se levantar? Vamos cantar mais uma canção.
graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, comunhão, consolo, poder e a unção do Espírito Santo esteja sobre nós, homens e mulheres que foram salvos e não condenados, homens e mulheres que vivem um reino e Ele proclama. Que a paz que excede todo entendimento esteja sobre nós, homens e mulheres que andam sobre uma terra difícil. Vá em paz, meu querido e minha querida. Que Deus te abençoe tão grandemente, a ponto de colocar vidas na tua direção, para que você proclame a boa nova. Vá em paz, vá em ousadia, vá em amor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.